Eu peço para você abrir a sua Bíblia num texto bem conhecido, só para nós termos uma referência, né, do que o Senhor deseja, do que o Senhor já falou aos seus profetas. Eu quero que você abra em Oséias, capítulo 6. Oséias fica logo ali pertinho de Mateus, no final do Antigo Testamento. Quem encontrou? Amém? O Data Show já encontrou? Não? Quem mais já encontrou? Só levanta a mão para eu ver. Bora lá, gente. Dedinhos, dedinhos, dedinhos. Não, mas é difícil mesmo de achar. Oséias, às vezes parece que ele dá uma voltinha lá para não sei aonde e volta para a Bíblia, né? Ele dá uma escapada assim. Legal. A palavra do Senhor nos diz então o seguinte. Oséias capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época, que rega a terra. Eu quero estar orando com vocês, para que o Espírito de Deus possa me direcionar, e para que os nossos corações possam estar bem abertos, para o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Querido Deus, obrigada por essa oportunidade, obrigada por estar aqui com esses jovens tão lindos, apaixonados pelo Senhor, desejando te conhecer mais e mais. O Senhor sabe que o desejo do meu coração é servir nesse lugar. O desejo do meu coração é fazer brilhar o seu nome nesse lugar. É acender através do poder do teu Espírito aquela chama que faz com que haja uma perseguição pelo conhecimento da tua pessoa. Eu oro para que essa chama seja aumentada no coração de cada um aqui nessa noite. Que haja um incendiar por te conhecer mais e mais. E que aquele que nos salvou, o nosso doce e amado Jesus, aquele ressuscitou no terceiro dia e que nos ressuscitou juntamente com Ele, seja adorado, seja glorificado, seja engrandecido por causa do nosso amor, por causa da nossa devoção. Que essa demonstração seja vista e nítida aonde nós formos e por onde nós passarmos. Em nome de Jesus, amém. Eu estava fazendo uma pesquisa para poder trazer um pouco mais de informação e embasamento. O IBGE, há 10 anos atrás, fez uma pesquisa, eu estava lendo sobre isso, e há 10 anos atrás, nós, evangélicos, éramos, em 2010, nós éramos em 42,3 milhões no Brasil. É um número considerável. Esse número representava na época mais ou menos 22, 23% da população brasileira. E ao final do ano passado, em 2020, foi feita novamente uma pesquisa. E nós, povo de Deus, nós passamos de 42 para 65 milhões,4 de evangélicos no Brasil. Um crescimento que representa praticamente 32, 35% no Brasil. Eu considero que é um crescimento relevante, importante. A cada dia mais a fé e a palavra do nosso Senhor tem sido difundida e tem sido esparramada na nossa nação, ainda que tenham vários lugares, né? O pessoal está indo para as tribos daqui não sei se uma semana, não sei daqui quanto tempo. Existem lugares, né, que ainda não ouviram falar de Cristo, ou que ainda precisam realmente de uma sedimentação maior. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor hoje, a forma como ela está sendo absorvida e conhecida, é muito diferente do que há 30 anos atrás ou 40 anos atrás. Existe uma grande diferença. Mas
o que me incomoda e o que me preocupa é que, apesar de nós estarmos com um grande número de cristãos, nós estamos ainda com pouco entendimento a respeito de o que é, afinal, que eu estou fazendo aqui dentro da igreja. Agostinho, que foi um teólogo de muitos e muitos anos atrás, ele defendeu uma teoria que depois Calvino também defendeu. Ele disse o seguinte: no reino de Deus, na igreja com I maiúsculo, existem duas igrejas dentro de uma igreja. Agostinho dizia o seguinte, que existe a igreja visível e existe a igreja invisível. Dentro do povo de Deus, hoje, dentro desses 65 milhões,4 de pessoas evangélicas no Brasil, existe uma igreja visível e existe uma igreja invisível. Quantos já ouviram essa expressão? Essa é uma expressão teológica que você pode confiar nessa definição. A igreja invisível e a igreja visível. Vamos definir quem é quem. A igreja visível é aquela que nós enxergamos. É aquela que eu e você, eu posso enxergar aqui hoje, visivelmente eu posso ver várias pessoas. Eu posso ouvir vocês cantando, eu posso ouvir vocês batendo palmas e tudo mais. Essa é a igreja visível. É a igreja onde eu não consigo acessar o seu coração, é a igreja que eu não conheço o seu coração, mas eu estou te vendo e você está aqui dentro. E isso me faz entender que você faz parte do corpo de Cristo, se você já aceitou a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E existe uma outra igreja. Tem como abrir aqui para mim, por favor? Obrigada. E existe essa outra igreja, então, como definição, que seria a igreja invisível. A igreja invisível é uma igreja que está dentro da visível. A igreja invisível é aquela que somente o nosso Deus enxerga. A igreja invisível é aquela que o Senhor olha diretamente para o coração. Basicamente, a diferença de comportamento entre a igreja visível e a igreja invisível é a profissão de fé. A profissão de fé da igreja visível pode ser uma profissão de fé banal, superficial, aonde faz com que a igreja visível esteja na igreja, mas não esteja em Cristo. Existe uma diferença bruta de estar na igreja e estar em Cristo. Eu sempre gosto de explicar essa expressão em, porque o apóstolo Paulo usava muito essa expressão. Quando ele dizia em, ele estava dizendo, ela está imergida, ela está mergulhada, ela está completamente envolvida em Cristo. Então, perceba que há uma diferença grande de eu estar aqui dentro e de eu estar em Cristo. Essa é uma das características da igreja visível. Mas existe uma característica na igreja invisível, que é inconfundível, que é uma igreja que está em Cristo. É uma igreja que está mergulhada nele. É uma igreja que está fundamentada nele. É uma igreja que o deseja. É uma igreja que o quer. É uma igreja incansável em buscar pelo conhecimento dele. E o interessante é que a gente vai abrindo, a gente vai fazendo subdivisões. Dentro dessa igreja invisível, vamos deixar a igreja visível um pouquinho para lá. Dentro dessa igreja invisível, nós podemos ainda dividir, essa é uma teoria lá, Larissa, tá? Não é do Agostinho nem do Calvino, é da Larissa. Nós podemos olhar dentro dessa igreja invisível, categorias, pelo menos duas. Os mais imaturos e os mais maduros na fé. Só que independente do nível que eu estiver dentro, participando da igreja invisível, uma coisa é certa, eu preciso saber o que me trouxe aqui. E a impressão que às vezes eu tenho, por ter caminhado por alguns lugares, por ter conhecido algumas pessoas, por ter ensinado por algumas vezes, a impressão que eu tenho é que às vezes as pessoas ainda não entenderam o que é o Evangelho.
Nós estamos em um tempo onde, e o que não é errado, isso é muito falado aqui, eu não sei agora se é o pastor Renan, se é o pastor Tilica, acho que é o Tilica, o pastor Erlians que fala isso. Nós estamos num tempo em que as pessoas vêm à igreja porque estão com problema nos seus casamentos, porque estão com problema na sua vida financeira, porque estão com problemas particulares. Ok. Não tem problema que eu e você tenhamos vindo para cá, ou nós estamos aqui porque os nossos pais eram cristãos, então a gente vai seguindo, vai dando sequência. Que foi o meu caso. Pastor Elias, ele fala, não tem problema, mas o problema é que você não pode continuar aqui por causa disso. Não tem problema a forma como você veio. O próprio Jesus diz, venha como você está. Venha do jeito que você está, e eu dou um jeito em você. Eu te limpo, eu te curo, eu vou te restaurando, mas venha, somente venha. E o fato de eu estar dentro dessa igreja invisível faz com que seja necessário, é imprescindível, é quase que obrigatório, que eu entenda cada vez mais a respeito do Evangelho. É importante que essa igreja invisível, ela tenha cada dia mais a compreensão de que tudo bem, ok, eu preciso de Jesus para acertar as minhas finanças, eu preciso de Jesus para receber cura no meu coração, eu preciso de Jesus para várias coisas que dizem respeito a essa vida, mas acima de tudo, sobre todas as coisas, eu preciso de Jesus para a eternidade. Esse é o ponto, queridos. Esse é o ponto que parece que quando nós entramos nele, parece que há não há referência, entende? Parece que é mais legal falar que Jesus é lindo do que falar de eternidade. Não parece que é meio vago. Sim, ele é lindo. Como que é a música que o Lucas estava cantando, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Sim, ele é lindo. Mas a beleza de Jesus, ela é contemplada não com os nossos olhos carnais, ela é contemplada com os nossos olhos espirituais. E nós só conseguimos enxergar essa beleza a partir do momento que eu me interesso em saber quem Ele é. Não dá junção, não é coerente eu estar aqui cantando, levantando minhas mãos, chorando muitas vezes, e chegar na minha casa, não ter a mínima vontade de saber quem é o meu Salvador. Mas quando eu estou com problemas, eu corro para Ele. Sabe, existe uma diferença intencional de busca. Você pode estar aqui dentro e você pode estar ouvindo várias coisas. Você pode ser um ouvinte, salvo dentro da igreja invisível, que é a igreja que o Senhor tem os olhos no coração. Mas você pode estar somente aqui ouvindo por enquanto. Só que você pode também, a partir de hoje, tomar uma decisão de não ser somente ouvinte. Você pode, a partir de hoje, dar uma guinada no seu comportamento e intencionalmente se inclinar sobre a palavra e dizer: Espírito de Deus, me revela o Cristo. Me revela aquele para quem eu canto. Me revela aquele diante de quem eu choro. Me revela aquele diante de quem eu me prostro. Quem é o Senhor, afinal? Sabe por que eu estou falando isso? A cruz é algo, o que aconteceu na cruz é algo que nós não temos referência. O teu espírito e a tua mente, e assim o meu também. Gente, estou tremendo, não é de nervoso não, acho que é de veeira mesmo. O nosso espírito e a nossa mente não conseguem entender o que Jesus Cristo fez na cruz. Se nós continuarmos tentando absorver o sacrifício da cruz, entender o Evangelho, com as informações que nós recebemos, entra culto, sai culto, entra culto, sai culto, você pode simplesmente continuar sendo um ouvinte.
Só que a revelação da cruz, a revelação da salvação, a revelação do que Jesus Cristo fez por nós, ela acontece naquele dia a dia constante, aonde todos os dias eu faço a mesma pergunta e eu peço a mesma coisa. Dentre todas as coisas que eu peço, todas as coisas que eu preciso, existe uma que eu mantenho, que eu bato firme, que eu continuo e eu não abro mão. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? E aí, sabe o que começa a acontecer? Você começa realmente a ter a visão dos olhos de fogo. Só que sabe o que acontece? Sabe o que o fogo vem fazer com a gente? Eu ouço muito a Nívia Soares falar isso. O fogo vem limpar. O fogo não vem só nos incendiar e fazer com que eu pule e que eu dê giros e que eu ore em línguas. Não, o fogo vem limpar. E eu preciso ser limpa. E quando eu olho para esses olhos de fogo, sabe o que me vem? Que sem Ele não haveria eternidade. Sem Ele, hoje mesmo, eu poderia estar eternamente morta. Sem Ele, hoje mesmo, não haveria vida. Pouco me importa se eu sou curada, se eu não sou. Falando de uma forma generalizada, não tem parâmetros e comparação. Minha vida financeira, meu casamento ou as coisas dessa vida, quando eu entendo o que é ficar eternamente separada de Cristo, morrer eternamente. Queridos, isso é o Evangelho. Só que eu não consigo explicar para você. Pastor Renan, nós podemos te dar algumas informações. Mas quem vai injetar aquele queimar de coração, quem vai injetar, como eu posso dizer, aquela paixão, aquele fogo, aquele incendiar, será o Espírito Santo de Deus. E isso Ele faz de forma progressiva, como Ele sempre fez na história da igreja. A revelação de Deus sempre foi progressiva. Desde Gênesis até os nossos dias, a revelação de Deus sempre foi e continua sendo progressiva. Dia após dia. Um dia eu estava sentada ali, bem lá no fundo da igreja. Não me lembro quando, faz algum tempinho já. Eu estava esperando algum culto começar. Eu estava ali aguardando. Eu imagino que seja o de terça, porque o de terça sempre chega atrasado. Então eu sento lá no fundo para ninguém ficar me vendo. E essa oração é uma oração constante. E desde que eu escrevi esse livro, ela tem sido diária. E um dia eu estava ali sentada. Não tinha música. Não tinha começado o culto não. Não sei o que eu estava fazendo lá atrás, porque não tinha música. Não tinha nada. A igreja estava meio vazia, pelo que eu me lembro. Só sei que eu estava ali sentada. E de repente, veio sobre mim uma compreensão um pouco mais profunda a respeito da minha necessidade de Cristo. Não para resolver o meu cotidiano, mas para a questão da eternidade. Quando me veio essa revelação que me abriu os olhos um pouquinho mais, eu me lembro que eu não consegui ficar sentada na mesma posição que eu estava. Eu me lembro que espontaneamente o meu corpo começou a se inclinar e a minha cabeça foi colocada no meio das minhas pernas. E eu comecei a declarar: Jesus, sem Ti eu não consigo fazer nada. Sem Ti eu não consigo fazer nada. Sem Ti eu não sou nada. Sem Ti nada. Aí eu percebi que eu estava dizendo: sem mim nada podeis fazer. E eu entendi que esse nada podeis fazer diz muito mais a respeito da eternidade do que as coisas corriqueiras do meu dia a dia. Uma coisa eu posso te assegurar:
nós só vamos conseguir conhecer a Deus. Nós só vamos conseguir responder a pergunta que existe na capa do meu livro: quem é Jesus para você? A partir do momento que nós nos dispusermos a estar diante dele com constância e dizer: Senhor, aconteça o que acontecer, o que me importa é te conhecer. Quando eu começo a olhar para a grandeza de Cristo, aí que o paradoxo da salvação começa a acontecer. Eu começo a ter uma referência que é muito distante da minha realidade. Eu passo a visualizar e conhecer um Deus que é muito distante das minhas práticas, que é muito distante dos meus, entre aspas, valores humanos. Quanto mais eu mergulho na palavra, quanto mais eu peço para Ele que os meus olhos se abram, mais eu vejo Ele como poderoso, como grande Deus, aquele que criou os céus e a terra, mas que ainda assim eu posso me achegar diante do trono da graça com ousadia. Mas de qualquer forma os meus olhos enxergam o Senhor dos senhores, aquele que está sentado no alto e sublime trono, e faz com que eu me veja de fato como alguém que precisa dele para a eternidade. Eu já comentei aqui uma vez uma moça num grupo de estudo da Bíblia. Ela disse: parece que ir para a igreja não tem nada a ver com arrumar meu casamento, né, gente? Eu olhei e falei: uai, quem será que pregou o evangelho para essa pessoa? A questão é que muitas vezes até o evangelho é esquecido de pregar, o evangelho realmente puro, simples e verdadeiro. Nós queremos conquistar as pessoas falando: venha, vai arrumar tua vida, venha, vai consertar seu casamento, venha, suas finanças serão consertadas, venha, você precisa de cura de alma. Legal, Ele tem tudo isso para te dar. Mas o que nós precisamos buscar, acima de todas as coisas, é compreender a cruz, é tentar entender o que aconteceu ali. Houve um tempo que eu ouvia pregações como essa. Eu escutava o pregador e eu falava: vou te falar de um, lá em Catanduva. Você já viu o Juliano Som pregar, né? Quem já viu? Parece que ele vai se... Não, ele está com dor de barriga, não é possível. É tanta ênfase corporal. E eu fiquei ouvindo aquele rapaz, o pastor, não sei, o Juliano Som pregar. Falei: meu Deus, mas precisa se mexer tanto assim? Tipo, eu escuto isso desde que eu nasci. O que acontece com essa pessoa? Aí eu fui entender que a problemática era eu e não ele. Eu fui entender que a sem noção era eu e não ele. Eu fui entender que o fato de eu não estar vibrando como ele fazia de mim alguém que não tinha entendido nada, e que eu tinha que correr atrás do prejuízo. O convite que eu faço para você nessa noite, eu não quero nem estar falando com uma igreja visível, eu quero já estar partindo para uma igreja invisível. Eu quero estar pensando que eu estou falando com várias pessoas que estão dentro dessa igreja invisível, ou seja, dessa igreja que está em Cristo. Mas o convite que eu quero fazer para você nessa noite é de você sair desse lugar raso. É de você sair desse lugar de superficialidade evangelical, aonde você só é motivado quando a bateria toca bem forte, ou quando a voz do Lucas vem bombando. Nossa, senti um frio na espinha. Aquele moço é uma bênção, né? É nada, ele tem a voz bonita. Quem que não que sente frio na espinha com voz bonita? Eu não estou falando que ele não é ungido, tá, gente? O menino, ele é super bonzinho. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós confundimos beleza artística com unção de Deus.
A beleza de Deus, esse arrepio na espinha tem que se manifestar quando você e eu estamos trancados dentro do nosso quarto, seja lá onde for, e nós estamos conversando com Ele, e aí de repente, pá! Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Jesus, eu não acredito que o Senhor é dessa forma. Jesus, isso estava nos meus olhos, mas eu não tinha entendido. Só que isso é uma perseguição. Isso é uma perseguição diária, constante, incansável. Hoje eu vou aqui, amanhã eu vou ali, eu vou crescendo, eu vou buscando, e Ele vai se manifestando a nós. Essa foi a busca do apóstolo Paulo. Paulo ficou 14 anos, de 12 a 14 anos. Depois que ele viu Jesus Cristo cair, depois que ele viu Jesus Cristo como uma luz, e ele caiu. A gente fala que caiu do cavalo, né? Mas a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo. Depois desse fato tremendo, ele viu Jesus. Ele se recolheu durante de 12 a 14 anos. Eu considero que justamente fazendo isso que eu estou sugerindo que você faça. Ele entrou na igreja invisível, sim. Ele mergulhou em Cristo, sim. Mas ele queria agora intencionalmente saber quem era aquele a quem ele estava seguindo. Ele queria agora intencionalmente conhecer os detalhes daquele a quem ele estava seguindo. Qual tem sido o meu e o teu interesse nessa busca diária e constante sobre esse assunto que parece que é de escola dominical para novo convertido? Quanto você tem pensado nisso? Quanto a cruz faz o seu e o meu coração queimar? Quanto você já parou para contemplar a cruz? Seja honesto com você mesmo. Quanto tempo você já gastou da sua história, da sua vida, sentado em algum lugar ou parado, não sei, em algum lugar, pensando no que aconteceu na cruz e pedindo ao Espírito de Deus, me mostra o que estava acontecendo ali. Me mostra por que o Senhor suou sangue. Por que o Senhor sofreu tanto? Parece que as pessoas não sofrem tanto para morrer. O Senhor sofreu demais. O que estava acontecendo ali? Porque, gente, os mártires também morrem por uma boa causa. Tinha algo mais acontecendo ali. E nós precisamos entender no nosso espírito e não somente na nossa mente. Eu te convido a mergulhar nesse lugar que é onde só de ouvir o nome dEle faz realmente o seu interior estremecer. Porque você reconhece o que Ele fez por você e continua fazendo. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu creio porque nós pregadores, nós temos uma visão assim da igreja, e a gente consegue fazer um filtro. Eu acho que tem algumas pessoas aqui que estão como eu estava assistindo Juliano Som pregar. É doida essa mulher de bolinha? Vim fazer par com ela hoje. É doida essa mulher que fica berrando só por causa do evangelho, que eu já ouvi isso há quanto tempo na minha vida? Tudo bem que é o ápice da Bíblia, mas nossa, a gente já sabe disso, né? Ah, meu amado, o dia que você entender a cruz, você vai ter que fazer muita força para sair de perto dele. E eu falo isso de forma intencional. Você vai ter que fazer força para parar de ler Bíblia. Você vai ter que fazer força para parar de orar. Você vai ter que fazer força para entrar na realidade do mundo. Você vai ter que fazer força para ser como todos são. Porque isso aqui para você é vida, e vida em abundância. Agora, se você tem que fazer força para ler a Bíblia,
Se você tem que fazer força para orar, se você tem que fazer força para estar com o Senhor, querida, eu sinto te dizer, você está igual eu assistindo Juliano Som. Você está igualzinho a mim. Mas há esperança. Deixa Ele fazer com você o que Ele quer. Deixa Ele tomar o teu coração. E deixa Ele se revelar a você. Ore para que o Espírito Santo de Deus faça a mesma coisa que Ele fez com João Batista. Diz a palavra em João capítulo 3, se eu não me engano, que o Espírito de Deus estava ali. Então João Batista viu que estava vindo Jesus. Ninguém nunca tinha identificado Ele como Jesus, mas João Batista, por revelação, o identificou como Jesus. É por revelação que nós conhecemos a Deus. Não é por intelecto somente, é por revelação. E isso demanda tempo, isso demanda busca, isso demanda entrega, isso demanda intencionalidade. Não há divisão, não há meio termo. Não há vidinha lá, vidinha aqui, é tudo com Deus. Entrega total, pensamento, coração, mente, finanças, família, tudo. Coloque a mão no seu coração. Paizinho de amor. Ah, doce Jesus. O Senhor é o que há de mais precioso, de eternidade para eternidade. E a cada dia o Senhor nos surpreende com a sua preciosidade. Eu oro para que haja um sopro no coração desses jovens, para que haja intencionalidade de busca nesse lugar. Eu oro por intencionalidade de busca nesse lugar. Eu oro por busca. Eu oro para que eles se inclinem sobre a palavra. Eu oro para que seja rejeitado palavras que dizem: eu não consigo entender a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia, eu não sei o que falar na oração. Que isso caia por terra, que mentes sejam mudadas, que desejo pelo conhecimento da verdade caia sobre esse lugar, caia sobre esse lugar, e que gere uma genuína e poderosa transformação, dando frutos, 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 para a tua honra e para a tua glória, para sempre, sempre, para todo sempre, tu és Deus.